Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente a palestra da noite. Hoje o tema é muito especial, Isaac Newton, para vocês conhecerem um pouco do Isaac Newton. Muito interessante. Bom, eu queria pedir a atenção de vocês rapidamente. Estamos precisando de cestas básicas e precisamos, pode ser a cesta completa já, pode ser um item que aparece no vídeo, levar na casa espírita de Garamond esses itens, qualquer item. Bom, artigos para o bazar, roupas, calçados, assistência, gestantes necessitados, precisam de fraldas, o PLGG. Bom, o local, eu já falei, né? Horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita Edgar Armon, fica na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações Santo André. Juntos fazemos a diferença. Bom, é com você, minha grande amiga Beth. Obrigado por você estar aqui para passar essa palestra magnífica. Obrigada, eu que agradeço, é tão bom estar aqui em companhia, né, da família SEAC, né, e, então, primeiramente, peçamos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, aos mentores do SEAC, que estejam aqui nos amparando, nos inspirando, para que possamos entender um pouquinho mais das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Bom, hoje nós vamos fazer, né, uma breve viagem lá para o passado, faremos um tributo a esse grande missionário, Isaac Newton. Esses missionários são espíritos bastante evoluídos que reencarnam para ajudar na evolução do nosso planeta, seja na parte das ciências, ou das artes, ou da filosofia, ou da religião, ou na parte social. E Isaac Newton foi um dos gênios da física. Ele foi matemático, físico, astrônomo, teólogo, porque nos últimos anos ele estudou muito sobre religião, sobre Deus, e também filósofo. Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, no Reino Unido, e morreu no dia 31 de março de 1727, no Reino Unido. E foi ele que lançou as bases da mecânica clássica. Ele trouxe a primeira grande exposição e a mais completa sistematização da física moderna, né? Sistematização, estudo organizado. Ele sintetizou a mecânica de Galileu e a astronomia de Kepler. E ele forneceu os princípios e a metodologia, os métodos de pesquisa, né? A metodologia da pesquisa científica da natureza, e formulou as leis do movimento e também da gravitação universal. Estudou óptica, então ele percebeu que a luz branca, passando por um prisma, se divide em 7 cores. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? E desenvolveu as leis da reflexão e da refração luminosas. Ele também elaborou a teoria corpuscular da luz e criou o cálculo infinitesimal. As suas teorias contribuíram para o conhecimento da mecânica, da óptica e da gravidade. Então, vamos fazer aqui uma pequena biografia. Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, no Reino Unido, e seu pai morreu meses antes dele nascer. A família tinha uma situação financeira estável, eles possuíam
uma fazenda, eles viviam nessa propriedade rural. Assim, obtinham a sua sobrevivência da fazenda, né? E aos 3 anos, a mãe de Isaac Newton casou novamente com um reverendo. E aí, então, Isaac Newton foi deixado para ser cuidado pelos seus avós. Aos 10 anos, este seu padrasto, o reverendo, morreu. E aí ele voltou a viver com a mãe, e a mãe já tinha mais 3 filhos. Então, viveu ele e mais 3 irmãos, voltando para a fazenda. Mas Isaac Newton não tinha laços afetivos com a família, né? Afinal, ele foi criado pelos avós. Desde criança, ele era um garoto solitário. Aos 12 anos, ele foi estudar numa vila. Olha só, 12 anos, né? Naquela época, como as crianças tinham que lutar para vencer na vida. E ele alugou um quarto na casa de um farmacêutico com quem ele aprendeu muito. E, no entanto, no período escolar, o Isaac Newton não era, assim, um dos melhores alunos da turma. Ele gostava de fabricar objetos de madeira, engenhocas de madeira. Aos 18 anos, ele foi estudar no Trinity College, em Cambridge. E nessa família, lá nesse colégio, né, somente jovens de famílias muito ricas conseguiam, né, manter esses estudos. E a família de Isaac Newton não era tão rica, então ele precisava trabalhar para manter os seus estudos. Ele servia as refeições, né, para os colegas, ele limpava os quartos dos outros estudantes para ganhar, né, um dinheirinho. E isso também contribuiu para que Isaac Newton continuasse solitário, isolado. Ele era excluído, né? Porque ele não tinha aquela posição avantajada, né, que os outros alunos da escola tinham. Após alguns anos, ele ganhou uma bolsa de estudo de uma renomada universidade, também em Cambridge, chamada Universidade de Cambridge, e lá ele passou a ser admirado pelos professores. Aos 22 anos, hein, ele se formou em humanidades. Mas a mente dele era inquieta, interessada em diversas coisas, em diversas áreas, em diversos saberes. Então, ele continuou seus estudos em outras áreas. Aos 26 anos, ele foi promovido a professor universitário lá em Cambridge. 26 anos apenas. E ele era um cristão devoto, mas ele era pouco ortodoxo, né? Ele não seguia o, os rituais da igreja, né, protestante daquela época, né? Ele rejeitava a ideia da Santíssima Trindade, ele contestava as práticas religiosas. Em 1660, a Inglaterra foi assolada pela peste negra. E, por isso, a Universidade de Cambridge foi fechada, entrou em quarentena, e Isaac Newton voltou para sua fazenda, né, para a fazenda da sua família. Mas ele não se manteve parado. Ele fez muitas anotações no campo da óptica, da mecânica, da gravitação, e tem até, né, aquela passagem que tem gente que acredita que seja lenda, tem gente que acredita que seja um fato real, que enquanto ele esteve isolado na fazenda, uma maçã caiu da árvore na cabeça de Newton. E aí ele passou a refletir por que a maçã caiu em direção à Terra e não o contrário. Não sei se o Rodrigo consegue colocar aí algumas imagens. Tem a foto da macieira, que ainda está lá na fazenda, né, na Inglaterra, continua preservada e, né, ficou muito famosa. As mudas dessa macieira foram espalhadas pelo mundo. Passado o período de surto da peste, né, da peste negra, o Newton voltou para Cambridge
né, ele voltou a dar aulas lá, aí, olha só, a macieira no quintal da casa onde Newton nasceu, continua lá, né, tem aquela famosa, né, hã, passagem, né, que ele estava sentado debaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele, ele então começou a descobrir, né, as leis da gravitação. E, bom, então passou o surto, né, da peste negra, ele voltou para Cambridge, ele era muito admirado, mas ele não publicava os seus artigos, porque ele tinha medo de críticas. E ele foi, inclusive, cavaleiro da rainha Ana, foi diretor da Casa da Moeda Real, e aos 50 anos, ele, em Londres, ele foi presidente da Royal Society, que é a sociedade real, né, onde se reuniam os cientistas da Inglaterra. E nos últimos anos de vida, o Newton estudou alquimia. A alquimia é uma prática ilegal naquela época. E também, além da alquimia, né, nos últimos anos de vida, ele estudou questões relacionadas a Deus. E como a alquimia era proibida na época, a Universidade de Cambridge escondeu por mais de 100 anos os estudos alquimistas de Newton. Mas no final do século XIX, a faculdade de Cambridge liberou lotes, né? Como eles disseram, de estudos ocultos, entre aspas, lotes, né? Um pouquinho, depois um pouquinho, lotes de estudos ocultos de Newton, e quem comprou foram os colecionadores. E somente nas últimas décadas, alguns desses manuscritos, né, sobre alquimia é que vieram a público. Um dos manuscritos mais famosos de alquimia, escrito por Isaac Newton, é sobre a pedra filosofal, que é considerada o elixir da vida, seria uma substância mítica capaz de tornar a pessoa imortal e de transformar qualquer objeto em ouro. Bem, né, naqueles filmes do Harry Potter, né, eles mencionam, né, eles mostram a pedra filosofal. Lógico que, né, isso aí é um conto, né? E Isaac Newton morreu aos 84 anos de complicações renais. Ele não casou e nem teve filhos. A sua principal obra tem o título de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É uma obra que foi publicada em 3 volumes. No século XVII, não se falava assim, não se usava a palavra ciência, se usava filosofia natural. Então, naquela época, a ciência né, era a filosofia natural. E Newton elaborou a matematização, né, o estudo matemático, né, dos fenômenos da natureza, e ele enfatizou a experiência. Então, essas foram as 2 grandes correntes metodológicas que deram origem à ciência moderna. Então, basear-se na observação, né, nos experimentos, e procurar relações matemáticas, né? Newton foi um grande investigador experimental, ele fez muitos experimentos, e o núcleo central dessa obra são as 3 leis fundamentais da mecânica, que, né, todos nós estudamos no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Sobre as 3 leis fundamentais da mecânica. A primeira lei: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar o seu estado por forças impressas nele. Então, essa, né, foi a descrição da primeira lei por Newton, no livro de Newton, né? Ou seja, um corpo permanecerá em repouso
a não ser que uma força atue sobre ele. E o mesmo acontece com o corpo em movimento retilíneo uniforme. Essa é a lei da inércia, né? Ou o princípio da inércia. A segunda lei, a mudança é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Esse é um princípio fundamental da dinâmica, ou, né, ou da força, e define a força resultante e a sua relação com a aceleração. Quanto mais força eu coloco, né, maior a aceleração do objeto. E a terceira lei é: a uma ação sempre se opõe uma reação igual e contrária. Ou seja, quando um corpo A, né, vamos dizer aqui, um corpo A, né, um corpo A, exerce uma força sobre um corpo B, este corpo B também exerce uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário sobre o corpo A. É a lei de ação e reação. E essas leis foram publicadas em 1687 e são a base da mecânica clássica e explicam a dinâmica do movimento dos corpos e as causas que alteram o seu estado de movimento. Então, a mecânica newtoniana prediz a trajetória de asteroides, o surgimento das marés, porque antes de Newton não se sabia nada disso. Então, um dos marcos da física, né, é essa obra de Newton, porque traz equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Aqui, depois, se você puder, Rodrigo, colocar assim algumas imagens de Newton, a gente vê, desde que ele era mais jovem até que ele ficou mais velhinho. E ele também estudou a lei da gravitação universal. A matéria atrai a matéria, na razão direta das massas e na inversa do quadrado das distâncias, né? Então, quanto maior a massa, maior a atração. Quanto mais longe um corpo do outro, menor a atração. E o Newton teve uma concepção mecânica da natureza. Por isso que se fala em ciência mecanicista, né? Essa ideia, né, de peças de uma engrenagem. E essa ciência mecanicista, ela permaneceu incontestável por muito tempo, até chegar a Einstein, né, com novas concepções da realidade. E a metodologia de Newton traz uma análise indutiva. O que significa isso? Indução. É fazer experimentos e observações. Aqui vamos ver. Olha aqui, essa foto é muito famosa, né? Isaac Newton com aquele cabelão que se usava, né? Naquela época era moda. E, bom, enquanto a gente aguarda as outras imagens, então, o que é a indução? É fazer experimentos, fazer observações, para obter, assim, uma ideia das condições gerais de como aquilo funciona. E essa análise indutiva, então, com experimentos e observações, gera a síntese, né? O todo. Nova imagem, aí, aqui, ó. Aqui, Newton, retratado por Godfrey, em 1689, ele tinha 46 anos de idade. Olha que bonitão, né? Com 46 anos de idade, ainda era bastante, né, jovem aí. E, então, o que a indução faz? Assume as causas que vão sendo descobertas, vão estabelecendo princípios para explicar esses fenômenos e demonstrar as explicações. E os últimos 20 anos de vida, o Isaac Newton não fez nenhuma
contribuição significativa para a história das ciências. Aqui, ó. Newton, em 1702, por Gottfried Kneller. Aí ele já estava, né, mais velhinho, né? O tempo passa, né? Tem muita. São retratos, né? Como ele era bastante famoso, então, pinturas, né? Feitas, porque não existia a máquina fotográfica naquela época, né? Então, nos últimos 20 anos de vida, o Isaac Newton, ele já não trouxe, assim, nenhuma novidade para o campo das ciências. Ele se dedicou aos assuntos teológicos, e para isso ele estudou o latim, o grego, para entender a Bíblia. Ele fez observações sobre as profecias de Daniel, e as profecias bíblicas sempre lhe interessaram muito. Aqui, olha, a gravura de um retrato de Sir Isaac Newton por John Vanderbank. Ele já era Sir, porque nessa fase aí, olha, já está com mais idade. Sir, porque ele foi declarado cavaleiro, né? Da Rainha Ana, lá do Reino Unido, né? Lá na Grã-Bretanha. Então, o Sir era, né, um posto muito avançado junto à realeza, né, junto à nobreza. Poucas pessoas têm esse título de Sir, de cavaleiro da rainha. Então, ele fez observações sobre as profecias de Daniel, e também estudou o Apocalipse de São João. Ele foi um corajoso decifrador do Apocalipse. Ele gostava muito de estudar a Bíblia e a cronologia bíblica. E uma coisa interessantíssima, Deus era concebido como um homem, um velhinho de barbas brancas, né, sentado no trono. Aqui, Isaac Newton na velhice, em 1712, retratado, né, retrato de Sir James Turnbull, né, outro cavaleiro, Sir. Aí, né, ele já está bem idoso. E ele, na época de Newton, Deus era assim, como nós, né? A nossa imagem e semelhança, é assim que se entendia Deus pelos católicos. Tem até as pinturas. Michelangelo, né, retratou Deus assim, tem, né, criando o homem, criando Adão. Então ele é como um ser humano, com corpo, né, mãos, boca, cabeça. Então, essa era a concepção que se tinha de Deus naquela época. Mas olha como Isaac Newton era avançado para o seu tempo. Ele escreveu, por isso que ele também é considerado um filósofo, que Deus é o Senhor do cosmos, Senhor de todo o universo, e que por isso Deus deveria ser adorado, por estar em toda parte, por ser o governante universal. E Newton escreveu que ele encontrou Deus na natureza, não aquele velhinho de barbas brancas, né, como é retratado na pintura de Michelangelo, na Capela Sistina. Olha que genial, né, essa conclusão de Newton. Deus, né, está em toda parte, está na natureza, por isso, estudar cientificamente a natureza, ou seja, Deus está em tudo, é uma atitude religiosa. Olha que fantástico, que avançado para a sua época. Hoje, muitos filósofos e religiosos, inclusive a doutrina espírita, acreditam que Deus está em tudo, né? Deus criou tudo, não é um ser como nós, que tem cabeça, perna, braços, mas é uma energia que nós não entendemos, causa primária de todas as coisas, né? O Criador de tudo, inteligência suprema. E aqui Newton, já naquela época, escreveu
que Deus deveria ser adorado por estar em toda parte, por ser o governante universal, e que estudar cientificamente a natureza é uma atitude religiosa, porque Deus está em tudo. E, segundo os historiadores, a contribuição, segundo alguns, né, historiadores, a contribuição mais importante de Newton, mais importante mesmo do que a física ou a matemática, foram esses estudos religiosos, né? E a frase famosa de Newton, né, que mostra o quanto ele era humilde, essa frase muitos conhecem: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, essa é a atitude dos grandes pensadores, dos grandes missionários que vêm à Terra, né, para avançar, ajudar a avançar, né, o nosso progresso intelectual, moral. Então, fica aqui, né, a nossa, o nosso pleito de gratidão, né, a nossa admiração por esse grande missionário enviado por Jesus, porque todos os missionários são enviados pelo nosso governador planetário, né? Jesus Cristo. Então, Isaac Newton, um dos maiores gênios da física, o fundador da mecânica clássica, porque ele estudou a natureza em termos de matemática, observando, antes disso, né, as coisas eram confusas, e eram muito míticas, e então ele foi matemático, físico, astrônomo, teólogo, filósofo. Então nós agradecemos, né, por toda essa contribuição que ele nos deixou, todo o avanço que a ciência e a tecnologia conseguiu, né, a partir de então. Por exemplo, graças a ele é que se conseguiu calcular a trajetória dos asteroides. Então, essas viagens espaciais, a lei da gravitação, os estudos da óptica, não sei se o Rodrigo consegue colocar aí uma figura que mostra, né, ele estudou muito os raios luminosos. Então, a luz branca, né, a luz é formada de muitas cores, mas foi ele que descobriu que quando a luz passa por um prisma de vidro, ela se decompõe nas suas 7 cores, as cores do arco-íris, e aí ele estudou como que essa, essa luminosidade, essa onda luminosa, essa luz, é, reflete, né, refrata, se espalha, tudo graças a ele, né? Foi um grande estudioso da área da óptica, o estudo da luz. Então, amigos queridos, passamos agora uma vibração muito amorosa a todos os governantes do nosso planeta, né? A, olha, só para terminar aqui, olha aqui, olha, ilustração de um prisma dispersível, ele dispersa a luz, né? Decompõe a luz, separa a luz branca nas cores do espectro, que são as 7 cores do arco-íris, né? Conforme descoberto por Newton. Olha quantas contribuições ele nos trouxe na área da física e depois também na área da filosofia, quando ele trouxe as reflexões sobre Deus. Bom, então, voltando, passamos uma vibração ao nosso planeta, a esse lindo planeta azul, vibremos por todos que aqui estamos encarnados, desencarnados, vibremos por aqueles que passam por dificuldades, por aqueles que estão doentes, por aqueles que nesse momento estão voltando para a pátria espiritual. Vibremos pelos nossos governantes, que eles sejam inspirados, tenham a boa vontade para construir a paz, a solidariedade, a fraternidade entre povos e nações. Vibremos também pelos nossos mentores amigos, pelos anjos guardiões, pelos missionários que reencarnam
sempre, né, neste nosso planeta, reencarnaram no passado, continuam reencarnando ainda hoje. Vibremos por todos os trabalhadores do Cristo, vibremos por todos os trabalhadores de outros segmentos religiosos que buscam a paz, a solidariedade, a harmonia, a fraternidade. Vibremos pelos trabalhadores do SEAC, pelos seus dirigentes encarnados e desencarnados. Vibremos por todos nós que aqui estamos ou que estaremos, né? Os internautas. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e vibremos por nós mesmos. Estão fazendo uma... Ah, olha aqui que bacana! Réplica do segundo telescópio refletor de Newton. Ele construiu esse telescópio que ele apresentou à Royal Society em 1672. Ele era, né, depois ele acabou sendo o presidente, né, da Sociedade Real de Londres, e lá os cientistas se reuniam para falar das suas descobertas, né, das suas teorias, das suas invenções, e aqui é uma réplica, né, do segundo telescópio de Newton. Então, ele tinha feito o primeiro, esse era o segundo. Quantas contribuições na área das ciências. Então, façamos uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E aí uma última figurinha, né? Aqui, né, um desenhinho de Newton sentado debaixo da macieira, que ainda existe lá na fazenda, onde ele passou a infância e depois onde ele voltou a morar durante a época da peste negra, né? Então, as leis de Newton estão entre as mais importantes leis da física e são usadas para determinar a dinâmica dos corpos. Aí esse crédito de imagem é de Shutterstock. Essa passagem da vida de Newton ficou bastante famosa, né? Então, amigos queridos, agradeço muito a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos lares, em nossos corações, em todos os dias da nossa existência. E uma boa noite.